Boa noite a todos. Conversa tá boa, né? Como é bom a gente reunirmos, né? Encontrarmos os nossos irmãos, termos esse tempo de conversa. Que maravilha. Isso tudo é fruto da graça de Deus, né? Eu quero convidar vocês para nós iniciarmos este culto pedindo ao Senhor direcionamento por essa noite, por aquilo que nós iremos realizar, os louvores, a pregação, né? Tudo aquilo que iremos fazer nesse culto que seja para glorificar ao nosso Deus. Oramos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque outra vez nós temos a alegria de te servir, cultuar a Ti. Que alegria que é nós nos reunirmos com os nossos irmãos, conversarmos, trocarmos experiências, contarmos coisas acerca da vida, mas também o principal é compartilhar da mesma fé, compartilhar do Teu amor, da Tua graça. E por isso, Senhor, nessa noite nós queremos cantar louvores a Ti, engrandecer o Seu santo nome, queremos ouvir da Tua palavra e sairmos daqui edificados por ela. Por isso nós te pedimos que tudo aquilo que nós iremos fazer aqui, este culto que nós iremos prestar a Ti, que seja para engrandecer o Seu nome, que o Seu Espírito nos direcione da maneira que o Senhor deseja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João. Nós faremos a leitura no capítulo 20, dos versículos 19 até o versículo de número 31. Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 19 ao 21. Você pode abrir na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou então estará projetado aqui à minha direita. Assim está escrito: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém? Olha que interessante. Jesus disse: você crê porque viu, mas felizes são aqueles que creem sem ver. É pela fé. Cremos pela fé. E esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos é aquele que está sentado à direita de Deus
de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Ele está vivo. E é esse Deus que está vivo que nós celebramos essa noite. E eu quero convidar você, se coloque de pé, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Grandioso pra sempre.
Meus irmãos, eu quero convidar vocês para fazermos a leitura do Salmo 16, parte que está destacada. Faça essa leitura comigo, com fé, contemplando a grandiosidade desse Deus. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros tesoros. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor, que me guia. Mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Que alegria, né? Vamos cantar novamente ao Senhor? Irmãos, na próxima canção, então, quem sentir no coração de trazer as ofertas ao altar. Famosa
Quero convidá-los a fazermos então a oração comunitária. Deus de abundância sem fim, somente em Ti encontramos tudo o que precisamos nesta vida e ainda mais na vida futura. Abre nossos olhos para vermos Tua glória e nossos ouvidos para ouvirmos Tua palavra, até que nossos corações ardam com a alegria da Tua presença e nossas vidas proclamem o poder do Teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Vamos ouvir a palavra de Deus e também convidar as crianças para o cultinho. O senhor já vai passar. Vamos se organizar aqui. Amém? Irmãos, hoje nós iremos retornar à nossa série em Juízes. Confesso que eu estava com saudade, não sei vocês. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero convidar o Victor para fazer essa oração, pedindo a Deus a iluminação do seu Espírito, para que a gente possa compreender a sua palavra. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos essa noite, Pai, pela vida do Atos, por ele estar aqui, Deus, que ele venha conduzir, Deus, as nossas vidas aqui, Pai, a ouvir a tua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui com nossas famílias, Pai, ouvindo a tua voz, Pai, ouvindo a tua palavra, entendendo, Deus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor venha estar conduzindo, Deus, não somente agora, Pai, mas depois que a gente for para casa, para que a gente venha praticar, Deus, aquilo que a gente está ouvindo aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Um dos grandes vilões dos relacionamentos é, sem dúvida, a falta de diálogo, a falta de conversa. Devido à correria no dia a dia, os casais já quase não conversam mais. Pais e filhos não dialogam. E com isso, relacionamentos vão se enfraquecendo. Pessoas vão se distanciando dentro da própria casa. Essa é uma realidade. Mas semelhantemente, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Por vezes não conversamos mais com Ele, não dialogamos, não queremos mais ouvir a sua voz, ao ponto de nós pensarmos que Deus se esqueceu da gente. Mas tudo que necessitamos é ter uma conversa transformadora, uma conversa que mude tudo, uma conversa que seja encorajadora. E é sobre uma conversa transformadora que eu quero ver com vocês essa noite. Nós faremos a exposição do capítulo 6 de Juízes. Nós não faremos a leitura de todo o texto, devido ser um texto bastante grande, 40 versículos, mas eu quero convidá-los a permanecer com a sua Bíblia aberta, que nós faremos a leitura dos versículos principais e iremos expondo aquilo que Deus quer falar conosco. Você abriu capítulo 6, apenas recapitulando brevemente.
A última mensagem que nós fizemos no livro de Juízes, nós falamos sobre Débora, aprendemos sobre Débora, vimos o seu cântico, e agora nós temos um outro cenário. Mas, se você está com a sua Bíblia aberta, logo no início do capítulo, nós vemos a mesma e velha história. O ciclo está se repetindo outras vezes. Vocês lembram que nos outros ciclos, os israelitas eles fazem o que é mal perante o Senhor e se entregam aos falsos deuses. E essa história se repete por praticamente todo o livro. Se você não perdeu nenhuma pregação no livro de Juízes, é bem possível que você já está cansado de ver o ciclo se repetindo, não é mesmo? Algumas vezes. Mas esse que nós estamos entrando no capítulo 6, ele é um ciclo que vai levar 3 capítulos para se resolver. O capítulo 6, 7 e o capítulo 8 de Juízes. Vamos comigo para o texto? Versículo 1. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Se você está acompanhando a série, a gente vê que de todas as opressões sofridas até aqui, essa parece ser a menor, não é mesmo? O povo já havia enfrentado 18 anos, 20 anos, porém, essa opressão é a pior já sofrida, devido a tamanha intensidade. E o escritor ele faz questão de mostrar o sofrimento que os israelitas estão enfrentando, o que eles estão passando. Ele segue a sua narrativa. Acompanhe comigo, versículo 2. Mostra que os midianitas eles eram tão cruéis ao ponto dos israelitas precisarem abandonar as suas casas, fazer esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Imagine o tamanho da opressão. E a narrativa segue, a história segue, versículos 3 a 5 diz: sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza, levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos, que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos, tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas estavam levando os israelitas a uma extrema pobreza, ao ponto de o escritor diz que era como uma praga de gafanhotos, ou seja, ele estava fazendo uma metáfora das 10 pragas, vocês lembram, no Egito? Para exemplificar, ele estava utilizando essa metáfora para mostrar a eles, para nos mostrar o tamanho da opressão que eles estavam enfrentando. Imagina, você se dedicar a plantar, a cuidar dos animais, quando de repente os inimigos vêm e tomam tudo. E você tem que fugir para lugares diferentes, estranhos, para quê? Para sobreviver. A sua vida está em perigo. Mas o que acontece? Os israelitas decidem pedir socorro ao Senhor. Até aqui nada novo, não é mesmo? O povo peca, é entregue aos inimigos, se arrepende, Deus levanta um juiz. Só que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez não será como as outras. Dessa vez, no lugar de um juiz, Deus primeiro envia um profeta. Um profeta para ter uma conversa com o seu povo. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus não repete o ciclo? Por que Ele faz exatamente isso, enviar um profeta em vez de um juiz?
com a simples missão de mostrar a eles o porquê eles necessitavam ser resgatados. O profeta quer que os israelitas vejam onde a idolatria, onde o culto aos falsos deuses, o pecado deles, fizeram eles chegar. O clamor deles não era um clamor de verdadeiro arrependimento, mas eles estavam querendo simplesmente se livrar das consequências do pecado. Os israelitas não clamam ao Senhor porque se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados, mas eles clamam pois os seus opressores estavam levando eles a quê? A pobreza. É nesse sentido que eles clamam ao Senhor. Mas Deus é tão misericordioso que o que Deus faz? Deus responde a eles. Versículo 7 e o 8, a parte A, diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta. Ou seja, Deus estava respondendo a oração deles. Mas talvez não era a maneira que eles gostariam que Deus respondesse. Eles clamam por salvação, e Deus dá a eles um sermão. E o que eles ouviram? O que eles ouvem nessa conversa? O que eu e você ouvimos em uma conversa com Deus? Primeiro, nós vemos um sermão antes da salvação. A parte B do versículo 8 até o versículo 10 diz o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que o oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Você observou o que Deus está falando a eles? Os irmãos lá no fundo conseguem me ouvir bem? Vocês observaram o que Deus está falando a eles? Deus está dizendo: olha, vocês não reconhecem o que eu fiz por vocês. Vocês foram ingratos comigo. Eu resgatei vocês do Egito. Eu livrei vocês da escravidão. Eu os livrei de toda a opressão. Eu expulsei os inimigos e dei a terra para vocês. Outra coisa, repetidamente eu os lembrei de que eu sou o Senhor e de que eu sou o seu Deus, que exige, merece a sua obediência. Mas ao invés de vocês me adorarem, vocês se entregaram a falsos deuses. Vocês se entregaram aos deuses dessa terra. Vocês não me deram ouvidos. Deus está respondendo a eles. Deus está respondendo após um clamor que haviam feito. Em vez de enviar um Salvador, Ele envia um profeta para fazer com que aquele povo entenda a sua real necessidade. Eles estavam chorando. Estavam chorando porque haviam se tornado pobres. Haviam saqueado tudo deles, quando deveriam chorar porque abandonaram o Senhor. O comentarista do texto escreve que o sentimento dos israelitas quando clamaram a Deus era um sentimento de remorso e não arrependimento. E esses dois sentimentos, embora se pareçam muito, embora tragam tristeza e aflição, são diferentes um do outro. O remorso é o sentimento, a tristeza pelas consequências de um pecado, de algo. No remorso, nós estamos mais preocupados com as consequências do pecado. Nós estamos mais preocupados com a nossa reputação. O que os outros vão pensar de mim? Logo, as consequências do pecado passam. As consequências passam e o pecado logo volta. Mas arrependimento é diferente.
No arrependimento nós choramos, pois nós ofendemos a um Deus que é santo. E no arrependimento nós somos capacitados a deixar para trás tudo o que aconteceu. Eis que faço nova todas as coisas. O passado já não tem mais poder sobre nós. Não é isso que nós cantamos constantemente? Mas acontece que nós somos muito parecidos com os israelitas. Às vezes choramos porque o nosso pecado foi descoberto e com isso nós nos entristecemos com as consequências dele. Mas necessariamente não nos arrependemos por termos ofendidos a Deus. A gente clama a Deus. A gente clama a Ele pelas dificuldades e circunstâncias que enfrentamos, mas nem sempre choramos pelo nosso coração. Nem sempre choramos por Ele que não quer se arrepender verdadeiramente. O objetivo de Deus de enviar um profeta é fazer com que os israelitas passem do remorso para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas a realidade também que nós vivemos, há muitos profetas ao longo da história da nossa geração. Há muitos profetas que querem manter os que os ouvem na escravidão dos seus próprios desejos, pois pregam as mesmas coisas que eles querem ouvir: é saúde, prosperidade, poder. Saiba que aqui na comunidade nós levamos a sério a exposição das Escrituras, a palavra de Deus, semana após semana. Estamos sempre falando do Evangelho, com coragem, muitas vezes para dizer o que você não quer ouvir, mas desafiá-los com assim diz o Senhor. O que aprendemos até aqui dessa conversa? O que aprendemos? Tem muitas coisas a se aprender até aqui, mas a mais importante é descobrirmos o que estamos lamentando: as consequências do pecado em nossa vida ou o pecado em si, a perda da falsa alegria que o ídolo oferece ou o estrago causado no nosso relacionamento com Deus. Deus não está punindo eles ao enviar um profeta, não, mas Deus está mostrando a eles o que de fato importa: uma vida de arrependimento e relacionamento com Deus. É isso que importa. Por isso que Deus envia um profeta, para mostrar a eles a real necessidade que eles têm. Mas o texto segue, e a conversa agora muda. Antes a conversa era destinada ao povo, aos israelitas, mas agora será uma conversa do Senhor com um homem, Gideão. A partir do versículo 11, à luz desse texto, nós vemos que em uma conversa com Deus, ele sempre fala sobre o serviço no reino dele. Observe o versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Aqui nós somos apresentados a quem? Gideão. O versículo 11 nos diz que ele é filho de Joás. Deixa eu apresentar rapidamente quem é esse homem. Gideão é filho de um israelita totalmente idólatra, que tem um altar a Baal em sua própria casa. Nós veremos isso no versículo 25. Gideão, ele é o menor da sua família, versículo 15.
e o clã da sua família é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E o que ele está fazendo? Ele está debulhando trigo, escondido, para não ser descoberto pelos midianitas. Você notou algo de extraordinário nele? Você notou algo assim fora do normal em Gideão? Não? Eu também não. Mas é a esse homem que o anjo do Senhor aparece e diz a ele: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Deus vai transformá-lo no próximo juiz de Israel. Se o anjo do Senhor aparecesse a você assim como apareceu a Gideão, qual seria a sua reação? Como você reagiria a isso? Que nós temos uma teofania, um aparecimento. Sabe como Gideão ficou? Ele não ficou muito empolgado, não. Observem a conversa. Versículo 13. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Não sei se você notou, mas Gideão está errado, completamente equivocado. Ele disse: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ou seja, ele está dizendo: o Senhor nos abandonou. Mas foi isso que aconteceu? Os israelitas que abandonaram o Senhor. E como é fácil de cometermos esse erro. Às vezes vemos os nossos problemas como uma evidência de que Deus nos abandonou. Parece que não faz mais sentido, o próprio Deus nos abandonou. Ou então a gente se sente pecador demais. Não, Deus não quer saber mais de mim. Mas o apóstolo Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus está trabalhando, Deus está agindo através dessa situação, porque Ele não abandona o seu povo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele não abandona jamais o seu povo, mesmo o seu povo abandonando. Outro erro que Gideão comete, ele olha para trás e ele menciona o Egito. Alguns comentaristas dizem que isso é uma citação, a lembrança de Moisés. Gideão estava se lembrando: olha, nós necessitamos de um libertador, igual aquele do Egito. Nós necessitamos de um outro Moisés. Mas não é Moisés que Deus quer levantar para libertar o povo. Observe o versículo 14, versículo 15 e 16. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão quer terceirizar o serviço. Ele está esperando por Moisés. Mas o que Deus está dizendo? Você é o Moisés dessa geração, é a você que eu vou levantar, Gideão. E quando Deus fala isso com a gente, o que a gente tem o costume de fazer? Dá desculpa, né? Gideão era parecido. Ele diz: mas Senhor, de que jeito eu irei vencer os midianitas? Eu sou mais fraco, eu sou o menor.
E o que o Senhor responde a ele? Eu estarei com você. Observe. Deus não dá a Gideão carros de guerra. Deus não dá a Gideão o melhor arsenal para lutar. Mas Deus dá a Gideão uma garantia: eu estarei contigo. Quer mais do que isso? Precisa de algo mais do que isso? Olhando para esse texto, ele deve nos encorajar, porque por vezes nós nos sentimos como Gideão, pequenos, fracos. Mas lembre-se o porquê da sua eleição, o porquê Deus lhe escolheu. Ele nos escolheu para glorificar o seu nome neste mundo. Eu sei que nós nos sentimos tão pequenos, tão falhos, e pensamos, nós não damos conta de realizar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Você acha que eu não me sinto assim? Diariamente eu tenho que lutar contra a minha pequenez, e consequentemente com as desculpas que eu quero dar. Mas aí eu lembro, o Senhor falou que estaria comigo. Não foi assim com Moisés? Com medo? Não foi assim com Gideão, com Josué? É assim com Gideão. Eles se sentiram pequenos diante de Deus e da missão que Deus havia dado a eles. E geralmente nós fazemos como Gideão, nós reclamamos. Reclamamos de Deus, reclamamos das pessoas, reclamamos da igreja. Mas Deus está dizendo claramente: eu quero contar com você. Todos nós podemos ser úteis no reino. Eu sei que a gente tem desculpa para não querer. Eu sou menor, tão pequeno, eu não tenho conhecimento. Mas Deus lhe chamou e garantiu: eu estarei contigo. Quantas desculpas mais daremos para servir a Ele com os nossos dons e talentos que recebemos dEle? Um dia prestaremos contas a Ele, diante daquilo que Ele nos deu. Então, numa conversa com o Senhor, nós aprendemos que Ele nos chama para o seu reino, para trabalhar em favor do seu reino. Mas nessa conversa, nós não aprendemos somente, primeiramente, sobre um arrependimento, não aprendemos somente sobre um serviço no reino, mas nós aprendemos também sobre o que é verdadeira adoração. Observe comigo versículos 17 ao 19. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dai-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. Gideão pede ao anjo do Senhor um sinal, de que é mesmo o Senhor quem havia falado com ele. E ele diz: por favor, não vá embora, até que eu traga a minha oferta. E o que o anjo responde? Ficarei aqui até você voltar. Essa adoração, ela é muito utilizada no Antigo Testamento, oferecer ofertas de animais a Deus. O que Gideão faz? Gideão vai para casa. Ao invés de passar no primeiro McDonald's, no primeiro X.com, ao invés de trazer algo rápido, ele gasta tempo para preparar o que era o melhor para Deus. Cozinha um cabrito,
prepara pães sem fermento, coloca a carne no cesto e o caldo numa panela e vai oferecer ao anjo que estava debaixo da árvore. Ele quer oferecer o seu melhor ao Senhor. No versículo 21, nós vemos que o anjo aceita a oferta e desaparece. Quando Gideão, versículos 22 e 23, percebe que o anjo do Senhor, que era o anjo do Senhor, ele é tomado de medo. Ele diz: ó soberano Senhor, eu estou perdido, eu vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Gideão se assustou ao ver o anjo. Ele viu Deus, mas ele ouviu que o Senhor não o mataria, mas sabia que Deus poderia fazer, não é mesmo? Vocês lembram que Moisés, que não poderia ver face a face o Senhor, que homem nenhum suportaria a glória dele? Mas Deus está sendo gracioso com Gideão e diz: você não vai morrer. Dessa forma, com o coração cheio de gratidão a Deus, o que Gideão faz? Versículo 24. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. O que Gideão fez? Gideão respondeu com adoração. Ele providenciou um altar para o Senhor, e o nome do altar é: o Senhor é paz, Javé Shalom. Gideão não pensa mais que Deus abandonou o seu povo na opressão, mas sim que está com eles para lhe dar a paz na medida em que eles necessitam, na medida em que eles adoram e cultuam ao Senhor. Gideão edificou um altar ao Deus único e verdadeiro, e agora terá que destruir um altar que é usado para os falsos deuses. Adoração ao Senhor exige exclusividade. Não podemos nos prostrar a outros deuses. E o que nós estamos vendo é que Ele agora precisa destruir os altares dos falsos deuses. Versículo 25 e 26. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez a Baal, e corte o poste de Aserá que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto, e use como lenha a madeira do poste de Aserá, que você cortará. O pai de Gideão era um israelita, pertencente à aliança, mas ele se entregou aos falsos deuses. E os israelitas, eles tentam fazer o quê? Combinar o culto a Deus com o culto aos ídolos. E o Senhor está dizendo a Gideão: você quer me adorar? É esse o seu desejo? Comece derrubando esse altar. Não tem como adorar ao verdadeiro Deus com sincretismo religioso. Ele não aceita qualquer tipo de adoração. Estava orando em espírito. Obrigado. Ele não aceita qualquer tipo de adoração. E não somos nós quem definimos como devemos adorar, mas é Ele que fala como quer ser adorado nas Escrituras. E o que Ele está dizendo? Destrua o altar de Baal. Destrua esse altar que está em sua casa.
e depois levante um altar a mim. Mesmo com medo, Gideão faz. Mas como que ele faz? À noite, para não ser visto. Imagina se descobre. Imagina se o povo vê. Versículo 28, 29 e 30. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás: ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Esses eram os deuses da prosperidade e da fertilidade. E aqueles israelitas ficaram loucos ao ver que os altares haviam sido destruídos. Eles adoravam os falsos deuses enquanto estavam debaixo da tamanha opressão enfrentada pelos midianitas. E eles estão: e agora? O altar foi derrubado, quem vai nos abençoar? Quem poderá nos defender? Versículo 31 e 32 nos responde isso. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isso é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Ou seja, ele está dizendo: se ele é Deus, se Baal é Deus, que se defenda. Mas se não é, vamos seguir aquele que Deus nos enviou, o Gideão. Nessa parte do texto, nessa conversa transformadora, nós aprendemos sobre adoração. Que Deus exige a exclusividade. O como importa. Como adoramos a Ele importa. Mas provavelmente você já ouviu: o que importa mesmo é uma adoração sincera do coração. Tem que ser sincera, claro. Mas se ela não estiver baseada nas Escrituras, você estará adorando um falso Deus. Porque Deus diz como quer ser adorado. Nessa conversa de Gideão, nós vemos que a adoração, ela é também uma questão de resposta ao que Deus faz. Quando ele viu a glória de Deus, ele pensou que iria morrer, mas ele não morreu. Sabe o que é isso? Nós também fomos poupados. Não que tivéssemos visto a glória de Deus, não é isso. Mas por causa dos nossos pecados, a condenação que era para nós recaiu sobre o Filho de Deus. Nós fomos poupados. Deus nos poupou do sofrimento eterno. Nos deu graciosamente a salvação em Cristo. E em resposta a essa graça imerecida, o que nós fazemos? Adoramos. Vivemos para a sua glória. Mas não como os pagãos fazem. Nós não adoramos para conquistar as suas bênçãos, mas adoramos porque fomos conquistados por Ele. Adoramos a Ele por gratidão. Eu nada merecia, mas em Cristo Deus me deu tudo o que eu precisava. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente dá glória a Deus por dentro, mas pode ficar à vontade. Glória a Deus por essa bênção. O que mais nós
aprendemos nessa conversa? O pai de Gideão tinha um altar a Baal em sua própria casa. Ou seja, ele prestava uma adoração misturada, sincrética. Não sei se você nota, mas constantemente nós queremos fazer da mesma maneira. Não criamos estátuas, mas temos diversos deuses, diversos ídolos. Vamos ser sinceros, vamos abrir o coração. Às vezes temos inúmeros altares em nosso coração, e Deus não aceita isso. Porque Gideão precisa quebrar o altar a Baal em sua casa? Porque antes dele ir lutar contra os midianitas, ele precisava resolver os inimigos que moravam dentro dele. Nós também não podemos adorar a Deus e as outras coisas, por mais amáveis e boas que elas sejam. Prepare-se. Se você é um discípulo de Cristo, os altares idólatras do seu coração serão quebrados. Você está preparado? Isso dói. Isso quebra com a gente, mas ao mesmo tempo cura, e nos leva ao altar do verdadeiro Deus, a verdadeira adoração, o único que pode nos oferecer contentamento, alegria de maneira duradoura. Indo para o final, os versos 33 ao 40, aparece um outro personagem. Um outro personagem entra em cena. Versículo 34: Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Alguém cheio do Espírito, alguém que faz coisas extraordinárias. Mas é um processo. A gente olha para essa informação e logo pensa: bora para o campo de batalhas, Gideão já vai para a batalha. Mas não é assim. Versículo 36, ele diz: se de fato vais me usar para salvar Israel, me dê uma prova. Ele está aprendendo a se relacionar com Deus. Ele teme. Ele nunca tinha ido para um campo de batalha. Ele não é um guerreiro. Mas para ter certeza, eu vou pedir algo ao Senhor. Eu vou pedir um sinal a Ele. Ele ajeita um punhado de lã e pede que Deus mande o orvalho cair sobre ele, mas deixando que o chão ao redor permaneça seco. Depois disso, Gideão pede que Deus faça o inverso, para que reafirme o chamado dele. Ou seja, ele quer brincar, parece, com Deus. Mas sabe o que Deus faz? Deus atende os pedidos de Gideão. Aqui, há os que criticam Gideão por fazer isso. Do outro lado, aqueles que pedem sinal para tudo. Mas nós precisamos entender o texto em seu devido contexto. O que ele quer nos dizer. Gideão agora sabe da sua missão. Ele sabe o que fazer. Ele sabe que terá que lutar contra os midianitas. E como qualquer homem, ele teme. Ele teme diante da guerra. E por isso, se você observar, os pedidos que ele faz a Deus são muito específicos. Ou seja, ele quer ter essa confirmação. Mas ele não apenas deseja a confirmação do chamado. Ele quer conhecer também quem é o Deus de Israel que o chama para a batalha. Os falsos deuses, cada um tinha a sua área de atuação. Esse Deus é para isso, esse é para aquilo, aquilo é para aquilo outro. E ele quer saber quem é o meu Deus. Quem ele é. Ele manda em uma parte da criação, ou será que ele é o Deus de toda a criação?
Deus. Ao atender o seu pedido, Gideão se sente mais seguro. Por quê? Pois ele sabe que o Deus que está com ele é o Deus Todo-Poderoso. Finalizando, uma conversa transformadora, à luz desse texto, à luz daquilo que nós vimos, é sempre marcada por um sermão antes da salvação. Assim como Gideão, assim como os israelitas, nós precisamos lembrar de quem nós éramos, de onde Deus nos tirou. Um sermão para mostrar a nossa verdadeira necessidade e, com isso, verdadeiro arrependimento. Essa conversa é marcada também por serviço no reino. Lembrem-se, você é um Moisés da sua geração. Deus lhe chama a trabalhar para Ele no seu reino. Deus lhe dá dons e talentos para serem usados. Uma conversa transformadora com o Senhor é marcada também por adoração. Nessa conversa, a nossa adoração é moldada, os falsos altares são destruídos. Nessa conversa nós vemos como Deus quer ser adorado. Aprendemos também que isso só é possível, só podemos cumprir a missão que Deus tem nos chamado a fazer, porque temos a garantia de que Ele está conosco. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Por isso, eu pergunto a você, se o Espírito do Senhor está com você, lhe dando capacitação, por que temer diante das dificuldades e tempestades e batalhas da vida? Por que temer? Se você tem uma garantia. Talvez Ele não tenha te dado os recursos necessários. Mas Ele diz, eu estarei contigo, isso basta. Que possamos ter a convicção em nosso coração dessa verdade. E nós veremos, nos próximos capítulos, o que Deus faz quando o Espírito do Senhor está derramado sobre os homens. Vamos orar? Senhor, obrigado por tamanha bondade. Sabemos que necessitamos conversar com o Senhor. E a conversa contigo é sempre transformadora, é animadora. Não deixe com que tenhamos remorso ao invés de arrependimento. Não deixe com que as lágrimas caiam pelas consequências do nosso pecado, mas que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, porque o pecado ofende diretamente ao Senhor. Ensina-nos, Pai, a servir no Teu reino, mesmo com as nossas limitações e fraquezas, com a nossa pequenez, mas faz com que nós usamos os dons e talentos que o Senhor tem confiado a nós. Também, que a nossa adoração seja única e exclusiva ao Senhor. Destrua os nossos falsos ídolos. Não deixe com que coloquemos qualquer outra coisa acima de Ti. Sabemos que esse processo será doloroso, mas ele é restaurador, pois é o Senhor quem está fazendo. Senhor, ensina-nos a caminhar diariamente com a certeza de que mesmo em meio a problemas, dificuldades, tribulações que a vida pode nos oferecer, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, e isso basta. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Agora, nós teremos algo um pouco diferente no nosso culto. Nós teremos uma peça de teatro.
Eu quero convidar aqui o pessoal que irá realizá-la.
Esse teatro quer mostrar que todas as peças são importantes e que, assim como todas as pessoas são importantes no corpo de Cristo. Então, todas as pessoas têm sua função. Então, se uma pessoa não tá, não funciona. Isso. Muito bom, né, gente? É exatamente isso. No corpo de Cristo, cada um tem a sua função. E todos são importantes igualmente. Isso que nos alegra, né? Como corpo de Cristo, saber da importância que cada membro tem com seus dons e talentos. Muito obrigado, gente, por nos apresentarem. Vem mais novidade por aí, logo, logo. Gente, então, eu tenho alguns avisos, a gente já vai encerrar. Os nossos avisos são, nossa conta da igreja para depósitos, ofertas e dízimos, para nós continuarmos na evangelização, na missão que Deus tem nos chamado a fazer, tanto na cidade como também em outros locais. Nós somos uma igreja missionária e nós queremos seguir naquele chamado que Deus tem para nós como igreja. E para isso as ofertas, dízimos são muito importantes para nós darmos continuidade nesse trabalho, naquilo que Deus deseja que façamos. Não foi. Também, terça-feira temos pequeno grupo, e vocês estão todos convidados, gente. Tem sido maravilhoso, nós estamos estudando as bases da fé cristã, será às 8 horas, e diferentemente, será na casa do Victor e da Aline. Então, a gente gostaria que os irmãos participassem, a gente tivesse esse tempo juntos, e ali a gente pode ver também os dons e talentos dos irmãos, a gente tem esse tempo de comunhão, que é muito agradável e edificante. Tem sido maravilhoso esse tempo. No sábado também nós temos o pequeno grupo, nesse sábado será lá em casa. Também, participe de um pequeno grupo, na terça ou no sábado. Nós não nos reunimos semanalmente, reunimos de 15 em 15, por isso é mais tranquilo da gente colocar na agenda, não é mesmo? Mas participe, tem sido maravilhoso, Esse encontro com os nossos irmãos de fé é sempre algo necessário. Também o gabinete pastoral, os irmãos que desejam, ter uma conversa, oração, um aconselhamento, mesmo dúvidas, teológicas, se eu puder ajudar, está ali o meu contato, você pode ficar bem à vontade para me chamar, a gente pode tomar um chimarrão, comer um churrasco, a gente aceita o convite, a gente está aqui para servir a comunidade. Também, sub-18, todos os sábados às 18 horas. Eu gostaria de orar para encerrarmos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. E mais uma vez o Senhor demonstrou isso. O Senhor é fiel à sua palavra. E nós saímos daqui animados porque o Senhor falou conosco. O Senhor nos garantiu a certeza de que estará conosco nessa semana que se inicia. E por isso, nós queremos ser missionários, discípulos teus, aonde quer que a gente vá, coloque os nossos pés, nós possamos resplandecer a luz do teu evangelho. Abençoa o trabalho dos meus irmãos, os estudos, as amizades, os relacionamentos, que em tudo eles encontrem graça e bênção do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor
e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz que pertence somente a Ele. Abençoada semana a todos. Se assim Deus permitir, nos vemos no próximo domingo. Antes, né? Os pequenos grupos. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, cumprimentar.